gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Liga de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem da UF. Meu nome é Paola Paiva Monteiro, eu sou graduanda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da UF. Eu também sou bolsista PIBIC, eu participo de um grupo de pesquisa que é o NESAI-TED, e eu sou a vice-representante da LISAEP. Bom, eu vou ser a moderadora dessa live, que tem como título: Você sabia que a Resolução 358/2009 vai ser atualizada? Então, nós vamos dar início à nossa mesa de abertura com a professora doutora Silvia Maria de Sá, que é a nossa co-orientadora da Liga. Ela possui doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense. E ela atua nos temas de sistematização da assistência de enfermagem, processos de enfermagem, sistematização de linguagem padronizada, tecnologia educacional e enfermagem em nefrologia. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Professora Isabel, muito obrigada por estar conosco. Eu acho que hoje é um dia de grande alegria para todos nós, porque esse tema é de extrema relevância para os alunos de graduação e para nós enfermeiros e enfermagem de todo o Brasil. Então, o processo de enfermagem é aquilo que nós fazemos como enfermeiros. Então, ser enfermeiro é fazer processo de enfermagem o tempo inteiro. E não tem como ser enfermeiro e não fazer processo de enfermagem, e eu acho que o conceito desse processo vem evoluindo ao longo do tempo, e que alegria e que prazer saber que agora chegamos a uma nova resolução que atualizará e nos dará mais clareza de tudo isso. Então, eu acho que os alunos de enfermagem têm uma grande oportunidade aqui hoje de entender com a professora Isabel o que está por vir, e como o processo de enfermagem será descrito daqui para frente. Então, assim, eu desejo a todos uma excelente live, é um prazer estar com a Kátia vai falar um pouquinho também. Professora Isabel, muito obrigada mais uma vez, que tenhamos todos uma noite de muitos aprendizados e que seja bastante interessante para todos nós. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada, doutora Silvia. Então, para compor essa live, eu vou chamar o Matheus Dal, que ele é presidente da LISAEP, lá da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, Matheus, você pode ficar à vontade para falar um pouco da sua liga, dos projetos, um pouco sobre você também. Tá certo, pode deixar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite em nome da LASAEP, então, a Liga Acadêmica de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu me chamo Matheus, sou graduando em enfermagem pela UDESC, atualmente eu estou na 10ª fase e sou presidente da LASAEP, né? Então, falando um pouquinho da Liga, ela surgiu em 2017, foi fundada nesse ano, e ela foi vinculada a um projeto de extensão que é intitulado Consultoria, Auditoria e Assessoria para Implementação e Implantação do Processo de Enfermagem no Hospital Regional do Oeste. Atualmente, essa liga ela possui 19 membros, então anteriormente ela tinha 22, agora a gente teve egressos, né, formandos do grupo. Essa liga ela é orientada pelos professores doutores, a Kátia, que está aqui hoje, a professora Carla e o professor William. Eu ainda sou participante como bolsista ProBIC da UDESC, do projeto de pesquisa, desenvolvimento, validação e avaliação de tecnologias sustentadas para a implantação e implementação do processo de enfermagem. Então, a Liga, ultimamente, ela está desenvolvendo algumas ações, principalmente de educação dentro da universidade e fora também, fazendo um pouquinho com o vínculo na extensão. Então, a gente está fazendo estudos de caso, muitas vezes, agora é o nosso 4º estudo de caso, que nós estamos fazendo junto com professores ou alunos que já passaram, por exemplo, pelo supervisionado, na produção de conteúdos para publicar dentro do Instagram mesmo, produção de capítulos, resumos, na participação de eventos, né, Prof. Kátia? Como, por exemplo, o CONSAI também, não sei se vai ser falado um pouquinho mais para frente também sobre esse evento.
Enfim, diversas atividades aí dentro do tripé da universidade, que é a pesquisa, ensino e extensão. Tá? Então, agradecer mais uma vez o convite e também a presença de todos aqui participando, especialmente o pessoal aqui da UDESC. Obrigada, Matheus. Então, eu chamo a doutora Edlamar Kátia, que é enfermeira doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela tem se dedicado ao estudo da sistematização da enfermagem, da assistência em enfermagem, processos de enfermagem, tecnologias do cuidado e também na formação e educação em enfermagem. Obrigada, Paola. Que bom estar aqui com a professora Silvia, com a nossa convidada Isabel, Matheus, né, representando a nossa liga acadêmica. É muito bom a gente saber, né, que nós temos essas oportunidades de fazer essa conexão Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasil, né, e ter essa aproximação dos estudantes, dos professores, pesquisadores nessa área tão importante, e ter a presença da professora Isabel aqui é de uma riqueza ímpar, né? Nós sabemos da importância desse momento de atualização dessa resolução, e ela vai fazer uma explanação, tenho certeza, maravilhosa em relação a essa atualização, e já iniciar fazendo essa discussão com os estudantes, né? Então, é extremamente importante. Não só, lógico que a gente procurou divulgar e chamar todos os estudantes do Brasil, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue atingir a todos. E nós, recentemente, em 2020, durante a pandemia, nós organizamos o primeiro Interligas, né? E foi um encontro muito interessante, que envolveu as ligas acadêmicas relacionadas à sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem do Brasil. Na época, a gente teve uma participação de 10 ligas, né? Então, a gente teve a participação da Liga da URCA, a nossa Liga da UDESC, da UNITA, uma liga, a Liga SAI do Espírito Santo, da Universidade de Tiradentes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, de Belém do Pará, né, da Unimontes, e mais recentemente também chamamos para uma atividade da ABEM, né, no Senadem, Sinadem, e teve a participação também, né, da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Federal de Minas Gerais. Acho que nós precisamos, como um grande desafio, fazer um mapeamento, mais uma vez, dessas nossas ligas acadêmicas relacionadas a essa temática e propor nosso segundo Interligas. Na ocasião, foi um sábado de discussão, nós paramos um sábado para discutir processo de enfermagem, com convidados também, trazendo as temáticas para dentro do Interligas, e como produto do Interligas, a gente publicou um livro com diversos capítulos de livro, né? Paola vai colocar aí no chat o link do acesso. Esse livro está publicado no formato e-book, né? E ele traz, então, como título, a sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem no Brasil, né? Então, ele foi um livro que ele foi organizado pela LASAEP, né? Pela Liga da UDESC, e também contou com uma professora, uma estudante da Uninta, que fez, então, fizemos a organização desse livro. Esse livro, então, ele está no formato e-book, de fácil acesso, um livro que tem 12 capítulos, mas que traz diversas experiências de ligas acadêmicas no Brasil. Então, acho que agora fica um grande desafio para nós, né, de estar nos chamando e organizando o segundo Interligas, e eu tenho certeza que será um sucesso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e podermos ouvir a professora Isabel trazendo essa temática, essa discussão tão importante para nós. Muito obrigada, doutora Kátia, eu não tenho dúvidas disso. Então, dando continuidade, eu gostaria primeiramente de lembrá-los que essa live ela é um dos critérios para ser ligante da LISAEP. Então, se você conhece alguém que não está aqui ainda, manda mensagem para essa pessoa para lembrá-la. E agora eu vou chamar a professora doutora Isabel Cristina. Ela é enfermeira graduada e licenciada pela Faculdade Adventista de Enfermagem, com especialização em administração hospitalar, mestrado em enfermagem na área de administração e enfermagem, doutorado em saúde pública,
e livre-docência em administração e enfermagem. Bom, ela atualmente é professora associada livre-docente, aposentada do Departamento de Administração e Serviços de Saúde e Enfermagem. Ela também é orientadora permanente do programa de pós-graduação da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. É editora-chefe da revista Enfermagem em Foco, do COFEM, né? E ela coordena o curso de especialização de Gestão e Liderança em Enfermagem da ABEM. Foi editora, já atuou como professora, coordenadora e diretora de cursos em faculdades particulares. Participa em associações e conselho de classe, tem experiência na área de enfermagem hospitalar, gerência de serviços de saúde e educação. Ela desenvolve estudos e pesquisas através do grupo de estudos em administração, em saúde, gerenciamento e enfermagem, que é o GEPAG. E ela foi fundadora e hoje é vice-líder desse grupo. Então, eu peço que os ouvintes eles deixem suas dúvidas nos comentários do chat. E após essa palestra, a professora ela vai esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir. Então, a senhora pode ficar à vontade, doutora. Ok. Boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Rose pelo convite. Quero cumprimentar as professoras Silvia e Kátia também, a Paola e o Matheus, e parabenizá-los por atuarem nessas ligas nas universidades de vocês. É muito importante que os alunos estejam bastante antenados, né, com as ligas acadêmicas. É um momento muito importante, é um momento que não vai se repetir profissionalmente. Então, o momento das ligas é um espaço acadêmico extremamente importante para o desenvolvimento de todos vocês. E eu quero parabenizar vocês por estarem à frente disso. Eu vou pedir para a Paola abrir os meus slides. Está com você ou está com a... Já está na tela. Então, tá. Eu tenho que clicar onde agora? Que agora mudou tudo aqui. Só pedir para passar. Ah, tá bom. Então, ok. Então, bom, o que eu vou trazer para vocês, eu vou tentar... Eu tenho levado essa mesma palestra, não é uma palestra diferente, mas é alguma coisa que mostra como nós estamos nos organizando aqui no COFEM para a mudança da Resolução 358, que é de 2009, e que trata da sistematização da assistência, frente a muitas mudanças que não só o COFEM teve, com novas resoluções de atuação do enfermeiro, mas também as mudanças que o mundo, né, teve, e, por consequência, toda a área de enfermagem, tudo aquilo que a gente faz, né? E aí, antes de eu mostrar para vocês e contar o caminho da resolução, a quantas está, eu vou pontuar algumas reflexões que eu tive a oportunidade de trocar também com alguns colegas lá em Porto Alegre, semana passada, no simpósio internacional lá do Hospital de Clínicas, porque estas reflexões, elas nos ajudam a entender algumas mudanças que a gente está propondo nesta nova resolução. Pode passar o próximo. Então, mais um. Eu quero lembrar com vocês, rapidamente, qual é o contexto de mundo que a gente está. Não sei se vocês já ouviram falar, existe uma transição do antigo mundo BANI para o atual mundo VUCA. O que é isso? BANI e VUCA são acrósticos de palavras em inglês. Então, VUCA quer dizer, traduzindo, né, para o nosso português, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. Isso é uma ideia que um antropólogo e futurista, Cássio, americano, né, italiano, mas reside nos Estados Unidos, trouxe um pouco antes da pandemia e expandiu esse conceito no auge da pandemia, mostrando que o mundo, como a gente conhecia,
que era aquele mundo, eu tomo a minha decisão baseado em fatos lá do passado, eu tomo a minha decisão baseada em planejamento estratégico que dura 5 anos, não vale mais. Porque hoje as coisas mudam de um dia para o outro. Exatamente, o nosso mundo é volátil, aquilo que eu tinha certeza que era assim, no dia seguinte já está tudo diferente. E na enfermagem, na saúde, a gente sentiu muito isso com a pandemia. E ainda estamos sentindo, porque tudo aquilo que a gente conhecia como certo teve que ser revisto. O próximo. Então, nesse contexto, nós temos que entender que, assim, as empresas e as organizações de saúde, de uma maneira geral, elas tiveram grandes desafios. E o que tiveram que fazer? Elas tiveram que se reconstruir. Né? Os hospitais se reconstruíram, todo o sistema de saúde se reconstruiu, a gente teve inúmeros problemas, nem vou entrar no mérito aqui, mas todos vocês acompanharam, e basicamente o que aconteceu? A gente teve que entender que nós estávamos vivendo num momento de grande complexidade, de grande mudança, que ainda permanece, e a gente teve que construir um novo modo de pensar. Dentro desse novo modo de pensar, a gente tem que checar a inovação, tem que aprender continuamente e tem que incorporar essas inovações, não deixando de lado os aspectos éticos que gerenciam, né, que balizam a nossa profissão. O próximo. Então, esse mundo é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Além disso, lá no século passado, eu lembro que eu sou professora de administração, né, sempre fui de administração e gestão, e eu me lembro que lá a gente gerenciava um curso de especialização em gerenciamento de enfermagem, lá na Escola Paulista, e eu me lembro que eu dava as aulas, né, assim, no século passado, falando, olha, gente, lá no século XXI, as perspectivas para a enfermagem vão ser essas, olha, foco nos resultados, novas competências, novos modelos gerenciais e assistenciais, padronização da linguagem, as pessoas terão que se autodesenvolver, terão que buscar o autoconhecimento. Século passado. Nós estamos em 2022 e a gente não atingiu tudo isso. Então, as perspectivas que eram para o século XXI ainda não estão sendo desenvolvidas totalmente na enfermagem. O próximo. Com isso, a gente tem também que pontuar que esta nossa enfermagem, além daquelas perspectivas, ela tem muitos desafios, principalmente que se exacerbaram com a pandemia. Nós temos falta de pessoal. O ICN, lá, o Conselho Internacional de Enfermeiros, diz que a gente está com um déficit de 8,4 milhões de enfermeiros no mundo todo até 2030. Pensem. Nós temos um problema sério, e agora falando do Brasil, de formação competente. Surgiu uma escola em cada esquina. Surgiu escola que não tem prática, que a prática é só lá no estágio curricular supervisionado. E surgiram os cursos EAD, que assim, eu estou num grupo de trabalho aqui no COFEM, e a gente fazendo um levantamento no site lá do MEC, nós temos uma determinada universidade que disponibiliza 123 mil vagas do ensino à distância. Pensem. Então, isso não pode resultar numa formação competente. A gente tem necessidade de novas lideranças na enfermagem para que a enfermagem tenha maior visibilidade. Com isso, a gente tem que cada vez mais focar naquilo que nos é próprio, naquilo que nós dominamos. E o processo de enfermagem talvez seja o aspecto mais importante de tudo aquilo que nós fazemos. A gente tem que pensar que um grande desafio é novas competências e novas habilidades, principalmente depois da pandemia. Eu vou mostrar algumas competências que a gente tem que pensar se está desenvolvendo. Nós mudamos os aspectos de qualidade, experiência e segurança do paciente, e a gente tem que pesquisar e utilizar a pesquisa para darmos cuidados baseados em evidências. Então, vejam quantos desafios e quais eram as nossas perspectivas lá no século passado. A coisa mudou bastante, né? O próximo. E muda o nosso fazer.
sabem aquele Fórum Econômico Mundial que acontece lá na Suíça, em Davos, todo ano, e que os chefes de Estado vão lá e aí ficam conversando e propondo coisas para o mundo todo? Então, em 2019, eles fizeram um estudo dizendo que competências e habilidades tinham que ter os trabalhadores do mundo todo, não é específico para a saúde, até 2020. Aí, 2020 chegou, meio da pandemia, quando foi o final do ano passado, eles disseram, 10 competências não dá nesse mundo. Agora são 15 competências que todos os trabalhadores deveriam atingir no mundo até 2025. Aqui são 15, depois eu disponibilizo esse material para vocês, mas, basicamente, o que eu quero pontuar é que, dentre essas habilidades e competências, tem 4 que estão diretamente relacionadas com aquilo que nós fazemos, que é o processo de enfermagem. Pensamento analítico e inovação, resolução de problemas, pensamento crítico e raciocínio lógico. Outras, como a experiência do cliente, a liderança, claro, são importantes, mas essas eu achei interessante que elas estão diretamente ligadas com o processo de enfermagem, que é a nossa característica mais forte para a gente gerenciar e assistir com qualidade o nosso cliente. O próximo. E aqui eu peguei também um trechinho lá do nosso código de ética para lembrar vocês que um foco do trabalho da enfermagem é a produção e a gestão do cuidado. E que essa produção e gestão do cuidado, ela é feita com autonomia. E que a autonomia nossa é feita com competência, que é feita com os princípios éticos, que é feita em equipe de enfermagem, em equipe de saúde e na defesa das políticas públicas. E aí a gente tem o cuidado de enfermagem mostra, né, ele é fundamentalmente o conhecimento próprio da profissão. E a gente independe de outras profissões para exercer a nossa autonomia. Vejamos o que é autonomia, que está diretamente ligada ao processo de enfermagem. O próximo. Autonomia, ninguém consegue ir na esquina e dizer, eu quero comprar 1 quilo de autonomia para eu trabalhar legal. Não, autonomia se conquista. Ninguém te dá autonomia. Você conquista. O que é autonomia? O que a gente pode definir? Uma forma de liberdade pessoal, é liberdade de escolha com aceitação de responsabilidade. E uma coisa interessante da autonomia, vocês lembram daquela pirâmide que a gente estuda das necessidades humanas básicas de Maslow, que embasa também o material da doutora Wanda Horta? Então, a autonomia está lá no topo da pirâmide, na realização pessoal. Então, autonomia é extremamente importante para que a gente possa trabalhar melhor, possa trabalhar motivado e, principalmente, possa trabalhar buscando resultados. O próximo. Como é que a gente adquire autonomia? Eu falei que não se compra. Então, basicamente, saindo de uma prática empírica para uma prática cientificamente embasada. Por quê? Porque o meu conhecimento científico respalda a minha atuação profissional. Eu tenho que tomar decisões, né? Aplicar na minha prática, e eu tenho liberdade para isso, sem depender do diagnóstico de outros profissionais, mas para que eu tome uma decisão assertiva, e aí eu estou falando pontualmente no processo de enfermagem, né? Eu uso o meu pensamento crítico, o meu pensamento intuitivo, o meu pensamento reflexivo sobre todas as situações com base na análise e julgamento. E aí eu tomo uma decisão. Então, para isso, eu tenho que sair de uma prática empírica e tenho que ir para uma prática cientificamente embasada. Eu tenho que ter uma aprendizagem constante, eu tenho que buscar a criatividade para fazer melhor aquilo que já é feito, né? E eu tenho que buscar o meu autodesenvolvimento, o meu autoconhecimento. O próximo. Então, essas foram algumas reflexões que eu acho que têm a ver diretamente quando a gente fala na sistematização da assistência e no processo de enfermagem. Então, o que nós tínhamos até aqui?
nós tínhamos essa resolução 358, nem vou passar, ela é do conhecimento de todos, né? E essa resolução, ela foi, através de um grupo de trabalho de colegas, foi demandado ao Conselho Federal que se criasse um grupo para rever essa resolução. E aí foi deliberado pela plenária e pela presidência que fosse criado esse grupo, o próximo. Então, o grupo que foi criado pela portaria no final do ano passado, em outubro do ano passado, para atualizar. Quem são os componentes? Aqui a professora Rosimeire participa, professora Alba Lúcia, que é da minha escola, da Unifesp, que é também todos são estudiosos do processo de enfermagem, apenas eu que sou pesquisadora na área da gestão e utilizo não as pesquisas na área do processo em si, mas sim o processo de enfermagem como uma ferramenta da gestão para uma melhor assistência. Então, eu acabei ficando muito mais na gestão do grupo, nas questões políticas, na organização, né, trabalhando nas discussões. Esse grupo se reuniu desde outubro do ano passado. Contabilizando, foram mais de 35 reuniões, em duplas, em grupo todo, trocando mensagens, criamos um grupo no WhatsApp. Então, assim, trabalhamos muito até termos uma proposta para essa nova resolução. Para vocês entenderem, vou mostrar qual é o fluxo que acontece quando a gente vai mudar uma resolução no COFEM. Tem todo um fluxo, né? Então, pode passar o próximo. Então, a primeira coisa, você faz reuniões, você tem essa portaria, você faz consulta a experts, e aqui nós fizemos, aqui tem uma fotografia linda de 26 de maio desse ano, em que a gente chamou por bola de neve, um vai chamando o outro, que vai chamando o outro, que vai chamando o outro, e a gente juntou vários pesquisadores de universidades que trabalham com a SAI, várias colegas gestoras de enfermagem de hospitais de grande porte, participantes de todas as câmaras técnicas do COFEM, de grupos de trabalho específicos, como da atenção básica, como da urgência e emergência, e fizemos essa primeira aproximação com a comunidade, levando a nossa proposta. Antes disso, a gente havia, né, entrado em contato com várias colegas, trocado textos, inclusive a professora Miriam Nóbrega, que recentemente faleceu, que era uma querida nossa, participou conosco. Ela já estava doente, mas ela trocou bastante e-mail comigo, deu as contribuições dela. Então, foi um processo muito interessante, que culminou com essa primeira reunião lá em maio. Foi muito bom, porque aqueles que não tinham se manifestaram e mandaram sugestões. Então, vejam, nós já tivemos 2 momentos de muitas sugestões. O próximo. Aí a gente adequou todas essas sugestões, apresentamos na REP, no Senadem. Eu apresentei também nesse simpósio de Porto Alegre, eu apresentei aqui para os grupos do COFEM, eu apresentei no CBCenf. Então, essa proposta a gente foi divulgando, disponibilizei em grupos de WhatsApp, para que todo mundo tivesse ideia e contribuísse. Então, fizemos todas as sugestões recebidas, deliberamos nesse GT, passamos pela avaliação da Câmara Técnica de Legislação e Normas, porque ela tem que ver se não tem nenhum problema legal, jurídico na redação. Passamos pela Câmara Técnica de Fiscalização, com membros que são fiscais, porque o grande nó desta resolução 358 é sempre a fiscalização que se faz nos serviços de saúde. Então, passamos, não havendo nenhuma incongruência. Qual é o próximo passo? Amanhã de manhã estarei apresentando na plenária do COFEM. Então, já foi divulgado para os conselheiros, e aí, habitualmente, é feito assim: a gente apresenta, tem toda uma documentação, abre-se um processo administrativo, a gente encaminha o relatório desta comissão, que é um relatório de 1 ano de trabalho,
com o resultado, a gente apresenta, faz as justificativas presenciais, e amanhã, qual é a nossa expectativa? É que a plenária acate essa proposta e nos autorize a encaminhar para consulta pública, que a gente fará, se possível, ainda esse ano, deixar essa consulta pública aberta para todos que quiserem contribuir. Então, contribuem no site, a gente vai divulgar isso para os Coreens, etc. Depois que acabar esse tempo de consulta pública, então, a gente faz uma proposta adequada, junta todas as sugestões, vê aquilo que é pertinente, vê o que é legal, o que pode acontecer, traça, então, as inclusões, encaminha novamente para a CTLN, que é a comissão, a Câmara Técnica de Legislação e Normas, e aí, se estiver tudo ok, vai definitivamente para a plenária, aí sim, para debate final e para aprovação, adequação, até virar uma resolução e ser publicada pelo COFEM e distribuída, né, e passar a vigorar em revogação a 358. Então, é mais ou menos esse fluxo. Nós estamos aí, ó, faltam as etapas em vermelhinho. Como eu falei, amanhã a gente vai tentar vencer mais 2 etapas. Vamos ver se a gente consegue. Então, vamos lá. O que é que a gente está propondo mudar? O que é que esse grupo de trabalho e todos os que trouxeram, né, contribuições pensaram em alterar? Vamos lá. Próximo. Primeiro, a gente tentou trazer uma linguagem mais atualizada, mudar alguns pequenos termos e tal. Na proposta anterior, a gente tinha, acho que, 10 ou 9 considerandos, que são aquilo que a gente baseia, né, a resolução. A gente optou por incluir o código de ética, mais algumas ações e mais outras resoluções do COFEM. Então, nós evoluímos para 15 novos considerandos, que é o preâmbulo da redação da resolução. Nós estamos propondo não utilizar mais o termo sistematização da assistência de enfermagem, o SAI, né? A SAI ou o SAI, depende, tem pessoas que falam no masculino, outras no feminino, e substituir tudo isso por processo de enfermagem. Uma das principais razões é que esta mudança já tinha sido solicitada, já tem sido falada por vários colaboradores, por vários enfermeiros, e também porque existe a necessidade de estar alinhado com a literatura internacional. E a literatura internacional não usa sistematização da assistência de enfermagem. Isso aqui foi um termo cunhado no Brasil a partir dos estudos da professora Wanda Horta, que não foram revistos depois que ela faleceu. Então, a ideia é utilizar o processo de enfermagem. Então, a resolução não será mais a resolução da SAI, será uma resolução do processo de enfermagem. Nessa nova resolução, define locais de realização do processo de enfermagem. Então, locais que não estavam detalhados na resolução anterior, como atenção básica, como ambulatórios, como creche, como, enfim, outras áreas, até atenção domiciliária, que não estavam contemplados. Define consulta de enfermagem como parte lá do processo de enfermagem nesses ambientes específicos, né? Então, a gente não cria mais um nome. Consulta pode ser de qualquer profissional e ela está embutida dentro do processo de enfermagem em ambientes específicos. E fala um pouco também e dá firmeza em como tem que ser a documentação, lembrando e relembrando os conceitos de anotação e de evolução. Então, anotação, que é feita por toda a equipe, evolução, que é só privativo do enfermeiro. Pode passar o próximo. Não sei se cortou lá no fim. Bom, as etapas, então, do processo, elas sofrem uma pequena alteração de terminologia, 2 delas. Então, em vez da primeira etapa ser coleta de dados ou histórico, dependendo de onde ela é aplicada, né? A gente vai chamar de avaliação inicial de enfermagem. A segunda etapa é o diagnóstico, perfeito. A terceira etapa é o planejamento, só que
ela agora, esse planejamento, então, ele tem que levar em conta alguns aspectos maiores. Primeiro, né, ele tem que ter os diagnósticos de enfermagem prioritários, ele tem que identificar quais são os resultados, e ele estabelece uma tomada de decisão que é declarada pela prescrição de enfermagem. Está tudo dentro desse planejamento. A quarta etapa, implementação de enfermagem, isso não mudou, só que nós vamos olhar sobre 3 aspectos esta implementação que não estava suficientemente descrito. Primeiro, implementar em cima dos padrões de cuidados de enfermagem. Segundo, em cima dos padrões de cuidados interprofissionais. Isso é a grande novidade que essa resolução traz. Ela acata, aceita e esclarece que o trabalho de enfermagem ele é interdisciplinar e ele precisa ser visto, porque o cuidado não é uma atividade só, exclusivamente do enfermeiro. Então, padrões de cuidados interprofissionais e também padrões de cuidados em programas de saúde. Né? Então, para eu implementar, eu vou usar, né, esses 3 grandes como é que a gente chama? Grandes aspectos que têm classificações, enfim. E o último aspecto, avaliação de enfermagem, passa a ser reavaliação ou avaliação final de enfermagem quando você encerrar o processo, o paciente, por exemplo, no hospital for embora de alta, enfim. Então, vejam que a gente não tem tantas mudanças, a lógica continua a mesma, a gente só tenta adequar com o que está sendo visto no mundo todo, né? O próximo. Muito bem, a gente também estabelece diferentes aspectos da assistência, e não só assistência hospitalar, né? É pensado em todo o contexto onde é realizado a assistência de enfermagem. É introduzido, eu já falei, o cuidado compartilhado com a equipe de saúde, então, cuidado interprofissional. É também levado em conta novos contextos da gestão da assistência, as questões da qualidade, da segurança, principalmente da inovação, né? É destacado que o ensino do processo de enfermagem deve se dar na formação, tanto de enfermeiros quanto de técnicos de enfermagem, e deve também ser responsabilidade da educação permanente nas instituições de saúde. Então, eu não tenho que só aprender o processo de enfermagem na graduação ou lá no curso técnico. Eu tenho que aprender e aprofundar o meu conhecimento também na instituição onde eu trabalho, através de educação permanente. Isso é um grande avanço. A resolução, o processo de enfermagem, ele pode, então, ser apoiado em sistemas de classificação de enfermagem, e não se recomenda um especificamente, porque existem vários, vocês sabem disso, em protocolos institucionais validados e nos melhores níveis de evidência científica. Então, desde que esteja ancorado nesses 3 aspectos, o processo de enfermagem passa a ser relevante e passa a ser fiscalizado positivamente pela fiscalização do COFEN, dos CORENS, né? O próximo. Muito bem, aqui eu vou mostrar, então, eu fiz várias telas para vocês verem o conteúdo, acho que a gente não precisa ler tudo,